Olá, falaremos de modo geral algumas medidas de controle de doenças relacionadas à microbiologia de alimentos. Bom, todos os métodos de controle eles visam reduzir ou eliminar micro-organismos que não são desejados. Isso com o intuito de você não levar riscos à saúde do consumidor e também, como consequência, reduzir a possibilidade de alterações indesejadas nos alimentos que não sejam de origem patogênica, por exemplo, de micro-organismos patogênicos, mas que vão causar alterações indesejadas, como os grupos de micro-organismos deteriorantes. Então, para isso, são necessários cuidados em toda a cadeia de produção, desde o processo de cultivo, o processo de criação, o processo de abate, de pesca, de recepção dessa matéria-prima, de armazenamento da matéria-prima, processamento, envase, armazenamento do produto acabado, processo de distribuição, na venda e também na casa do consumidor, tá? Pois se, por exemplo, o alimento é necessário ser conservado sobre congelamento e ele é armazenado à temperatura ambiente, tá? Dentro da casa do consumidor. Então, é uma medida que não foi seguida as diretrizes de conservação desse alimento. Todo o processo foi bem feito, mas chegou na casa do consumidor e ele não seguiu as mesmas recomendações que estão escritas na embalagem, tá? Então, é todo um processo para evitar que alguma possível contaminação ocorra ou, se algum micro-organismo ainda sobreviveu aos processos de conservação, que ele não se reproduza ou que o crescimento seja insignificante e não cause danos à saúde do consumidor. Também tem que se levar em consideração a saúde das pessoas que estão manipulando os alimentos, uma vez que nós vimos dos vários tipos de micro-organismos, dos gêneros e espécies que são patogênicos, muitos têm como hospedeiro natural o ser humano. Então, o trato gastrointestinal, por exemplo. Então, a saúde do manipulador e as práticas higiênicas do manipulador são fundamentais para evitar contaminação dos alimentos. Também é necessário evitar a contaminação cruzada, e isso vem desde ações também ao planejamento da área de processamento, tá? Então, cada produto ele é produzido num fluxo: recepção, seleção, higienização, vai passar para o processamento, todo tem uma sequência. Então, esse fluxo de produção, ele não pode haver cruzamentos de alimentos que estão não higienizados com os higienizados, tá? Então, para evitar exatamente essa contaminação cruzada. Assim como também são necessários a realização de testes de qualidade microbiológica em vários pontos do processamento. Também a realização de campanhas educacionais aos manipuladores e reciclagem dos cursos dados aos manipuladores, e também campanhas educacionais para o consumidor, tá? São fundamentais para reduzir a possibilidade dessas contaminações que levem a risco da saúde do consumidor, ou seja, questões de higienizar o alimento quando chega após a compra, questões de lavagem de mão, cuidado com a saúde. Tudo isso pode impactar na redução dos riscos da saúde do consumidor através do consumo de alimentos. E também questões de políticas públicas relacionadas a saneamentos, para evitar a contaminação de águas e solo e outras instalações que venham indiretamente levar à contaminação dos alimentos e, consequentemente, doenças ao ser humano e animais. Como os micro-organismos podem ser controlados, tá?
Os micro-organismos podem ser controlados de várias formas. Aqui eu citei algumas. Através da remoção mecânica mesmo, você remover os micro-organismos, como, por exemplo, através de uso de técnicas de filtragem, com filtros, obviamente, especiais, já que são micro-organismos e são seres de tamanhos muito pequenos, então existem filtros específicos para você conseguir reter parte desses micro-organismos. Uso de atmosfera que seja desfavorável, como o uso de atmosfera modificada, controlada, onde você tem uma mistura de gases não apropriado para o crescimento microbiano. Por exemplo, eu tenho micro-organismos que precisam de oxigênio para o seu crescimento, ou seja, são micro-organismos aerófilos, aerófilos. Então, se não tiver uma quantidade de oxigênio mínima ou não tiver oxigênio, ele não vai conseguir crescer. Então, você modifica esses gases que tem ao redor do alimento ou no ambiente de armazenamento para retirar quase todo ou todo o oxigênio e trocar por outro gás, como por CO2, como por nitrogênio, para esse micro-organismo que possivelmente esteja lá contaminando não venha a crescer. Nós temos também o uso de temperaturas elevadas, que são os tratamentos térmicos, baixas temperaturas, como congelamento e resfriamento, técnicas de desidratação, como nós vimos, a atividade de água, ela é um fator fundamental para o crescimento microbiano, então, redução dessa atividade de água reduz a quantidade de micro-organismos, bactérias, fungos e leveduras que podem crescer nesse alimento. O uso de conservantes químicos, uso de técnicas de irradiação ou de destruição mecânica mesmo, você destrói o micro-organismo, como por exemplo, através do uso de técnicas mais modernas como alta pressão, ou você pode fazer uma combinação de várias técnicas dessa, como por exemplo, o mais clássico, você tem um leite pasteurizado, leite de saquinho, você utilizou várias técnicas, a técnica de pasteurização, uso de temperatura elevada, utilizou a técnica de conservação de refrigeração, que temperatura baixa, e também utilizou a técnica de embalagem, pois a embalagem se torna uma barreira para reduzir a contaminação do meio externo. Aqui destaco para vocês os princípios de conservação, tá? A prevenção e retardamento de contaminação, a prevenção ou retardamento da autodecomposição do alimento e a prevenção de injúrias, pois, por exemplo, aqueles cortezinhos ou aquela mania que muitos têm de furar a fruta, por exemplo, na hora de escolher, aquilo ali causa uma injúria mecânica, causa um rompimento da barreira, que é a película ou a casca de um vegetal, contra a contaminação externa e torna uma abertura para possíveis contaminações. E essa contaminação, que pode ser do ar ou da sua unha ou da mão da pessoa que está manipulando, pode levar a uma contaminação, uma proliferação microbiana nesse vegetal e, consequentemente, quem vai consumir irá ficar doente, tá? Existe também o uso de antimicrobianos, que são substâncias que evitam o crescimento de alguns tipos específicos de micro-organismos. Existem as substâncias denominadas bactericidas e bacteriostáticas. Bactericidas são aquelas que têm a capacidade de eliminar os micro-organismos, e as bacteriostáticas são aquelas substâncias que têm a capacidade de reduzir ou, ao máximo possível, a velocidade de crescimento, mas não eliminam o micro-organismo. Então, nós temos também que contar com as técnicas de higienização, que compõem a limpeza e a sanitização. Então, é importante realizar os procedimentos dessa forma. Não adianta apenas você passar água em um vegetal, por exemplo, e esperar que todos os micro-organismos tenham saído da superfície desse alimento, tá? Ela tem que passar pelo processo de limpeza com detergentes para retirar a matéria orgânica, mesmo que você não vê, mas microscopicamente ainda tem resíduos de areia, gordura, e por baixo dessas substâncias o micro-organismo pode ficar guardado e não ser atingido pela substância sanitizante da etapa seguinte. Por isso é importante remover
essa camada de substâncias com as técnicas de limpeza, com os de detergentes, e em seguida a utilização de substâncias que vão atingir o micro-organismo em si, que são as substâncias sanitizantes, cloro, iodo, álcool, entre outros. Então, é necessário realizar essas etapas corretas. Primeiro limpeza, depois sanitização. Aqui alguns exemplos, tá, de técnicas de conservação que podem ser utilizadas. Por exemplo, para inibir parcial ou completamente o crescimento microbiano, nós podemos usar refrigeração e congelamento, podemos utilizar desidratação, salga, podemos utilizar técnicas que reduzem a quantidade de oxigênio, como a embalagem a vácuo ou uso de embalagem com nitrogênio, aumentar a concentração de CO2, que vai inibir o crescimento de micro-organismos aeróbios. Nós temos uso de embalagens com atmosfera modificada ou controlada. Podemos adicionar substâncias que vão acidificar o meio, lembrando que pH também é um fator importante para o crescimento de micro-organismos. Cada categoria de micro-organismos tem um pH mínimo, máximo e ótimo, então acidificar pode eliminar vários micro-organismos, como por exemplo, você adicionar especificamente ácido, como ácido cítrico, ácido ascórbico, ou realizar um processo fermentativo, que vai produzir, muitos dos processos produzem um ácido, ou você pode aumentar a concentração de etanol, que se torna tóxico para a grande maioria dos micro-organismos, utilizar também conservantes como sulfitos, nitritos, nicina, sorbato, entre outros. Pode também ser utilizados como agente de conservação os que vão inativar mesmo, que vão eliminar o micro-organismo, não só reduzir a sua velocidade de crescimento, como o uso de calor na pasteurização e esterilização, uso de radiação ionizante, uso de agentes químicos, de enzimas ou até de pressão hidrostática elevada nas técnicas mais modernas. Podem também ser utilizados agentes de conservação para restringir o acesso do micro-organismo ao alimento, como, por exemplo, uso de embalagens e uso do método de processamento asséptico, em que o processamento é de forma asséptica, o mínimo de contato possível com manipulação, ser o mais mecanizado possível, esterilização de embalagem, de equipamento, do ambiente e também com consequente uso de uma embalagem asséptica. Aqui algumas referências, façam suas atividades, enviem suas dúvidas e até mais.